Nós estamos abordando um tema bastante delicado no meio cristão. Inclusive, nós deveríamos ser luz. A Bíblia diz que nós somos luz, né? Que a igreja, não nós individualmente, mas a igreja é o sal dessa terra, né? A luz desse mundo, porque ela deve ser um farol, né? Para indicar para as pessoas como é ser discípulo de Jesus, né? Como é que essa proposta de estilo de vida que Deus nos faz, como ela é muito melhor para o homem, né, para a vida das pessoas. Mas, infelizmente, nós temos, muitas vezes, falhado nesse propósito de ser luz, de ser sal, e o divórcio é uma dessas situações de falha da igreja, porque nós estamos, segundo as estatísticas, nos divorciando em número muito semelhante ao que acontece no mundo. Nossas estatísticas de divórcio são muito semelhantes às do mundo. Isso cria para nós um constrangimento, porque não é essa a vontade de Deus. A Bíblia fala, em Malaquias 2, nós vimos, né? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Eu odeio o divórcio. E depois no final do versículo diz, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, né, à aliança que nós fizemos no tempo do nosso casamento diante de Deus. A Bíblia fala que Deus é testemunha dessa aliança. Mas vimos também que a Bíblia admite o divórcio em alguns casos. E fizemos referência ao adultério, que é uma exceção que Jesus mesmo estabelece em Mateus 19, verso 9. Fizemos a referência à exceção paulina, que está em 1 Coríntios 7, no caso de abandono, né, quando um cônjuge é abandonado pelo outro. E nós também admitimos que no caso em que há violência, há agressão física, nós podemos considerar uma situação que justifica o divórcio. Mas a pergunta que nós fizemos para responder hoje, e nos casos em que a pessoa já cristã, né, ou no caso em que a pessoa se divorcia por razões não justificadas pela palavra de Deus, há perdão para essa pessoa? Nós temos que estabelecer duas situações em relação ao divórcio, porque se a pessoa ela está se divorciando por uma razão não justificável, que são essas que nós falamos, né, de adultério, etc., essa pessoa está violando a vontade de Deus, a proposta do Evangelho, a proposta do Espírito de Deus, né, o mandamento do Senhor. Então, é pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da vontade de Deus. Isso que é pecado, né? É quando eu transgrido aquilo que Deus estabelece para a minha vida, para fazer a minha própria vontade. Eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, a minha situação acima daquilo que Deus estabelece. E isso caracteriza uma situação em que há pecado, né? E nós precisamos saber qual a solução. Para todo pecado existe perdão. Para todo pecado existe perdão. O fato da pessoa, todos nós pecamos. E se a pessoa cometeu esse pecado, é óbvio que ela pode ser perdoada, mas ela tem que arcar com as consequências disso, né? E qual é a consequência de quem se divorcia por razões não bíblicas? Eu estabeleço dois casos, e creio que a Bíblia autoriza a gente a fazer isso. O primeiro caso é de uma pessoa que chega nessa situação, a pessoa se converte e essa pessoa já está nessa situação de divorciado, mas ela se divorciou no tempo da ignorância, no tempo em que ela estava longe de Deus. É óbvio que essa pessoa tem o direito de se casar de novo, porque a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se a palavra de Deus fala que as coisas velhas já passaram, que ele tem uma nova vida, ele tem direito à reconstrução dessa vida. Aquilo que passou, passou.
Agora, é diferente da situação de quem já é cristão e resolve se divorciar por uma razão não justificada pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Mateus 19:9, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por adultério ou por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Eu vejo muita dificuldade da igreja celebrar um segundo casamento de um cristão que se divorcia por uma razão não justificada pela Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que isso é adultério. Como é que nós vamos fazer uma cerimônia que caracteriza, né, um adultério? Mas nós temos que, obviamente, isso é o que está na palavra de Deus, é isso que deve orientar a nossa vida, não é a cultura que deve orientar a nossa vida, não é o entorno, não é o que as pessoas pensam, não é o que todo mundo faz, mas a palavra de Deus é que deve ser a nossa orientação, por mais dura que nos pareça, né? Porque a nossa cultura é que está dura. A palavra de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, porque ela revela a vontade de Deus, né? Mas nós devemos tratar esses casos com muito cuidado, exercer um ministério pastoral, cuidar dessas pessoas, ouvir cada caso. As coisas não são preto no branco, nós temos que ter muito cuidado, analisar caso a caso e dar uma solução de acordo com cada caso, sem radicalismos, né? Não existe uma fórmula pronta, né? É muito importante que esses casos sejam tratados com muito amor, com muito cuidado, mas sempre tendo a Bíblia como orientação primária, né? Como diretriz. Devemos ser bíblicos, né? Mas ter muita sensibilidade para analisar cada caso, para encontrar uma solução que seja de acordo com a vontade de Deus e que preserve a integridade da família, o bem-estar dos filhos, e a felicidade, né, do casal e de toda a família. Pense e creia. Na próxima semana, nós estaremos falando sobre um outro tema, que é a questão da mentalidade que orienta nossas vidas. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Gosto muito desse verso bíblico, diz assim, nós temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Essa é a pergunta que nós estaremos respondendo no próximo Pense e Creia.